Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula da disciplina de Análise Moderna de Sistemas de Energia. Na aula de hoje, nós iremos analisar modelos de linhas que são comumente utilizados quando a gente trabalha com fluxo de cargas em redes de distribuição de energia elétrica. Então, basicamente, a nossa aula vai ser dividida nesses 6 tópicos: análise moderna, uma introdução acerca dos modelos dessas linhas, a determinação da impedância das linhas, a equação de Carson, a matriz impedância primitiva de linhas aéreas, a matriz impedância de fase de linhas aéreas e, para finalizar, nós faremos um exercício. Então, de antemão, provavelmente essa aula ela vai ser subdividida em 2 partes, em que irei postar a primeira aula nessa semana, tá? E a continuação eu tentarei postar agora nesse próximo final de semana. Postarei lá no sistema da universidade. Então, iniciando o conteúdo em si, né? Na aula passada, a gente começou a trabalhar com a modelagem, iniciando acerca das formas com que a gente poderia modelar as cargas do sistema. Então, nós vimos como nós poderíamos representar, né, e como essas cargas serão modeladas posteriormente, quando a gente estiver desenvolvendo o nosso processo de fluxo de carga. E nessa aula em específico, né, nós estaremos trabalhando aí com a modelagem das linhas. Tá? Então, estaremos trabalhando especificamente, né, verificando, na verdade, como é que a gente vai poder representar, né, todos os condutores, independente dos seus tipos, né, de condutores que existem, no mercado, bem como a estrutura que esses condutores utilizam e como isso pode afetar a análise, né, desses sistemas. Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, condutores com diferentes tipos de materiais, né? Consequentemente, as suas resistências serão diferentes, né? A influência também dos seus comprimentos, né? Uma linha mais curta, uma linha mais longa, o que é que isso implica na nossa análise, tá? Como eu falei também, a estrutura do poste ela vai influenciar também, inclusive ao definir se essa linha ela vai ser aérea, né? Ou se teremos, por exemplo, uma linha subterrânea. Então, existem diferentes determinantes, né, que podem fazer com que a nossa análise tenha um rumo específico. Tá? Então, a forma com que nós iremos analisar uma linha, ou ao menos um trecho trifásico, aéreo no caso, seria bem diferente da forma em que nós utilizaríamos, por exemplo, para calcular um trecho do nosso sistema que é percorrido por um cabo subterrâneo, né, e a partir de 2 fases, por exemplo. Então, a gente vai ter que levar em consideração essas particularidades. Então, antes de iniciar, né, a nossa abordagem matemática, é interessante a gente lembrar que, imagine que a gente tem um pedaço de cabo qualquer. Né? Então, para a gente calcular a resistência desse cabo, é um processo relativamente fácil. Né? E normalmente essas partes resistivas desses materiais, eles já são fornecidos pelos fabricantes. Então, mesmo que não fossem fornecidos, seria muito fácil a gente chegar e calcular, né, em um laboratório, né, com poucos equipamentos, qual seria a resistência desses cabos. Só que, na nossa análise, nós precisaremos determinar a impedância desses condutores. Então, como a gente sabe que é fácil descobrir, né, determinar, na verdade, qual seria o valor ou os valores das resistências dos cabos utilizados, nós temos que pensar como é que a gente vai definir a parte imaginária da nossa impedância. Tá? Então, existem alguns teoremas, inclusive aqui nessa partezinha aqui abaixo, nessas equações, que nos remetem ao que vimos lá em física básica. Né? Uma corrente que vai percorrer um determinado cabo vai gerar um fluxo, tá? E vai ser a partir desse fluxo que a gente vai poder determinar qual é a indutância do nosso cabo. E a partir dessa indutância, consequentemente, a gente vai poder calcular a parte da reatância, né, da parcela imaginária do nosso cabo mais à frente. Tá? Então, algumas prerrogativas que nós devemos levar em consideração quando nós formos analisar essa parte matemática é que nós temos diferentes condutores aqui, na verdade temos N condutores, tá? E que o somatório das correntes desses condutores é igual a zero. Tá? Então, essa é a primeira condição que nós vamos levar em consideração. E que o fluxo concatenado
né, no caso desses condutores, é dado por Nφ, que N seria, no caso, o nosso número de espiras, sendo que nesse caso, né, diferentemente do que a gente viu lá na disciplina de conversão eletromecânica de energia, em que a gente tinha as bobinas lá do transformador, é a mesma teoria, não muda em nada. A diferença é que aqui nós teríamos apenas um N igual a 1, né? A gente está trabalhando com um cabo, tá? Então, deduzindo lá aquelas equações do fluxo, né, nós podemos obter o nosso fluxo concatenado para um determinado condutor I do nosso sistema. Então, a partir dessas equações, já definido o valor dessa corrente I, né, percorrendo o condutor, e o seu fluxo concatenado, isso nos possibilita calcular a indutância, tanto a própria quanto a mútua, né, de um cabo I em relação a um cabo N, tá? Ou um condutor, como bem podemos chamar também, tá? Então, nós teríamos uma parcela da indutância que é determinada como sendo a indutância própria e outra parcela que é a nossa indutância mútua, que é a relação que a gente vai ter entre os fluxos gerados entre diferentes condutores, tá? Então, essas equações aqui também não são novidades para vocês. Então, iniciando aqui com um conceito que vocês também já conhecem, né? Que foi abordado lá nas disciplinas de análise de sistemas elétricos, na disciplina de transmissão de sistemas de energia. Nessa primeira etapa, né? Nessa primeira análise que a gente vai ver, a gente vai ter que considerar que as nossas linhas elas são transpostas, tá? Então, existe uma certa rotatividade entre as sequências das fases dos nossos alimentadores, né? Normalmente, essa sequência é feita a cada 1/3 do comprimento total do nosso alimentador, e que a nossa indutância de fase, conforme já foi calculado, é dada por 2 vezes 10 a menos 7, vezes o Ln de D é Q, que é uma distância equivalente, como vocês podem ver aqui nessa equação, que relaciona, na verdade, essas distâncias entre os condutores A, B e C. Tá? Nesse caso aqui, como o autor é norte-americano, a unidade a gente vai sempre trabalhar em milhas e pés. Tá? E GMR, que é o nosso raio médio geométrico do condutor que a gente vai estar analisando. Então, basicamente, a gente vai relacionar essas duas grandezas, tá? Essas duas variáveis, seria a distância equivalente entre os cabos com o raio médio geométrico do condutor que a gente está analisando. Se a gente considerar que a frequência da nossa rede é igual a 60 Hz, nós podemos aí calcular agora a nossa parte imaginária da nossa impedância de fase. Então, agora, vocês reparem aqui que nós temos Zi, né, que seria a impedância do nosso condutor, é igual a Ri, que, como eu falei, é uma grandeza fácil de ser medida, mas aí vocês reparem agora que a gente tem uma parcela representando aqui a parte imaginária da nossa impedância. Então, aquele problema que a gente tinha lá no início, agora foi resolvido, né? A gente tem um condutor, ou um conjunto de N condutores, nas quais a gente pode relacionar os fluxos magnéticos que são gerados por cada um, a depender das correntes que estão circulando em cada uma das suas fases, né? Vale até ressaltar que neste caso aqui, nesta abordagem, é considerado que o sistema ele está trabalhando sob uma condição de equilíbrio também, né? Além da transposição entre as fases, nós estamos considerando aqui também que as fases estão devidamente equilibradas, tá? Então, para essas condições em específico, a gente pode determinar aqui a nossa impedância para um condutor I. E no caso de linhas aéreas não transpostas, né, a gente tem que levar alguns comportamentos da rede em consideração. Na linha aérea não transposta, normalmente a gente vai ter que considerar que existe um certo desequilíbrio entre as fases do nosso sistema, ok? Então, se existe desequilíbrio entre as nossas fases, consequentemente, a gente vai ter uma corrente circulando, retornando pela Terra. Tá? Então, a nossa equação, né, que nós iríamos considerar anteriormente como sendo DEQ, aqui no nosso numerador, passa a ser igual a 1. Né? Esse 1 aí é uma consideração que o próprio autor faz, né? A gente vai ver mais à frente nas equações de Castle, que considera esse condutor fictício, como a gente vai ver, como tendo aí um comprimento de 1 milha. Tá? Então, neste caso aqui, é uma condição particular em que nós consideramos
as condições de desequilíbrio da rede. E o que normalmente ocorre? A gente sabe que nas redes de distribuição é característico que esses sistemas normalmente possuam um certo grau de desequilíbrio, né? Geralmente superior aos das redes de transmissão. Então, em 1926, John Carson, o Carson, publicou um artigo no qual desenvolveu um conjunto de equações para calcular as impedâncias próprias e mútuas das linhas, só que levando em consideração o caminho de retorno da corrente pela Terra. Tá? Então, nessa abordagem aqui, a gente vai utilizar esse sistema aqui como exemplo, né, que foi de um artigo publicado na época, em que a gente tem aqui dois condutores I e J, percorridos por correntes I e J, respectivamente, com impedâncias de linha como sendo ZI e ZJJ, tá? E um condutor fictício que ele vai possibilitar o retorno dessa corrente desequilibrada pela Terra. Tá? Então, é considerado esse condutor cuja corrente ID percorre essa linha com uma impedância ZDD. Tá? Então, aqui a gente também leva em consideração as impedâncias mútuas que a gente vai ter entre esses três condutores. E a partir daí, né, utilizando a lei de Kirchhoff para as tensões, nós podemos deduzir, por exemplo, a tensão entre a nossa Terra, né, que seria o ponto em que nós fazemos o contato entre as três linhas, né, que seria exatamente esse ponto aqui, e o terminal, né, esses terminais V e G, no caso, e V e JG, são terminais remotos, considerado aqui como sendo linhas de comprimento muito longo, tá? Essa também é uma consideração que a gente deve levar quando a gente está realizando esse tipo de análise, tá? Além disso, faltou mencionar no slide anterior que o autor, né, do trabalho que propôs essa técnica, ele leva algumas considerações como sendo a Terra homogênea, tá? De superfície de comprimento infinito e de resistividade constante. Tá? Então, eu esqueci de mencionar no slide anterior, mas essa é uma consideração que ele faz para representar esse condutor que possibilita o retorno da corrente de desequilíbrio pela Terra. Ok? Então, utilizando a lei de Kirchhoff para a tensão, né, isso aqui é bem simplesinho de vocês resolverem. Depois vocês dão uma verificada aí, tanto no livro ou podem deduzir por conta, né, mas é basicamente as correntes que estão percorrendo cada uma dessas impedâncias dos cabos e considerando também suas mútuas. Só que a gente pode simplificar um pouco essa equação a partir da seguinte premissa, levando em conta que o somatório dessas três correntes, né, levando em consideração também a lei de Kirchhoff das correntes, pode ser dada pela seguinte forma, ID, né, que vai ser a corrente que vai percorrer o nosso condutor, que possibilita o retorno pela Terra, é igual a menos I menos IJ. E a gente fazendo essa substituição nessa equação acima, a gente pode simplificar bastante aqui a nossa equação da tensão V e G, de forma que, no final das contas, nós temos essa pequena equaçãozinha aqui. Ela pode ser resumida da seguinte forma. A gente tem ZI, né, que vai ser denominada de impedância primitiva própria do condutor I, tá? Multiplicando a corrente que passa pelo próprio condutor, mais ZJ, que seria a impedância primitiva mútua, né, que é resultante da passagem da corrente sobre o condutor seguinte, né, que seria o condutor J. Então, a nossa tensão, tá, entre os terminais I e ground, né, o G, ela pode ser dada por esta equaçãozinha aqui. Então, a nossa impedância primitiva própria, que é justamente aquele termozinho que eu mostrei, né, no slide anterior, ele pode ser dada por isso aqui, que é basicamente estas impedâncias que foram mostradas aqui nesta equação. Só que aqui está em termos de impedância, aqui a gente faz a sua definição em termos complexos. Tá? Então, seria RI mais JXI, assim por diante. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente pode desmembrar estas impedâncias que foram calculadas no slide anterior, de forma que a gente pode representar a nossa impedância primitiva própria em termos dos raios médios geométricos e das distâncias entre os condutores, tendo em vista que muitas dessas variáveis aqui já foram deduzidas anteriormente. Então, nesta equação aqui acima, a gente pode dividir as partes real e partes imaginárias. A parte real seria
as resistências do condutor I e do condutor fictício D, bem como as suas partes imaginárias, né, que seriam aqui essas reatâncias, que a gente já pode demonstrá-las em termos daquelas equações que foram previamente deduzidas, né, em termos dos raios médios geométricos e das distâncias entre esses condutores, ok? Então, só para simplificar mais a nossa equação, nós podemos deixar a nossa equação neste formato. Realizando o mesmo procedimento para a impedância primitiva mútua, a gente obtém agora esta impedância aqui abaixo. Só que a gente tem um problema quando a gente utiliza essas equações, tá? Eu vou explicar a vocês o motivo. Se vocês observarem bem, tanto essa equação da impedância ZI quanto essa impedância ZIJ, né, que seria a nossa primitiva mútua, elas não podem ser utilizadas pelo seguinte fato. Se vocês repararem bem, a gente tem algumas informações aqui referentes ao condutor fictício RD. Então, a gente tem aqui a resistência desse condutor, a gente tem o raio médio geométrico desse condutor, só que esse condutor, na realidade, ele não existe. Ele é apenas um artifício utilizado para que a gente possa, de certa forma, levar em consideração a corrente que está realmente fazendo o retorno para o Terra, né, devido ao desequilíbrio do nosso sistema, e jogando isso dentro do desenvolvimento das nossas impedâncias, né, da definição do valor dessas impedâncias. Então, qual seria a solução para a gente resolver esse problema, né? Então, o próprio Carson, ele desenvolveu esse conjunto de equações aqui que leva em consideração o seguinte fato: ele vai criar para cada condutor existente da nossa linha aérea, ele vai criar uma imagem para esse condutor a uma determinada distância, né, que seria basicamente um espelho, né, levando em consideração o nosso limite de superfície, seria basicamente um espelho do nosso condutor. Então, imagine que eu tenho um condutor N e teria aqui um condutor M. Tá? Então, ele cria esses condutores fictícios, tá? Ficam aqui abaixo da nossa superfície, da nossa Terra, e também a uma mesma distância, né? Então, eles são equidistantes em relação ao nosso nível ali da superfície. Então, a partir dessas considerações, né, ele desenvolveu aqui novas impedâncias próprias e impedâncias mútuas que podem ser válidas para uma quantidade aí de N condutores, tá? Então, não apenas para 1, para 2, para 3. Esse método ele serve aí para um conjunto de N condutores. Então, na época, isso não foi muito bem recebido, né? Vocês podem ter percebido aqui que realmente é uma dedução bem complexa, né, que ele utilizou para desenvolver, para chegar a esses resultados, e que, como eu falei, na época isso gerava, de certa forma, um receio, né, de se utilizar essas equações, porque, de certa forma, quanto mais complexas são as equações que a gente utiliza, mais as chances da gente errar, né? No final das contas, isso é bem óbvio, tá? Só que no decorrer do tempo, né, com o advento dos computadores digitais, essa mentalidade ela foi mudando um pouco. Hoje em dia, a gente não tem problema em trabalhar com equações desse tipo, até porque as equações elas são inseridas em métodos computacionais que são relativamente simples de serem editados. Então, futuramente, quando a gente for utilizar essas equações, a gente pode programar uma determinada linha do nosso código, jogar essas equações e, obviamente, se a gente tiver um erro grosseiro em alguma dessas entradas de dados, visualmente a gente já pode perceber. Tá? Só que isso é fácil quando a gente está trabalhando com métodos computacionais, como eu falei agora há pouco. Antigamente, não. Antigamente, eram cálculos que eram realizados à mão. Tá? 1926, 1930 e pouco, até a década de 50, esses cálculos eram basicamente feitos à mão. Tá? Então, por esse fato é que eles não foram bem receptivos com esse método à época. Mas dentro desse conjunto de equações, a gente pode realizar sim algumas simplificações. Tá? Então, diversos outros estudos foram sendo realizados e, dentre as simplificações realizadas, o pessoal utiliza as seguintes, né? São basicamente duas. Em relação às grandezas P e Q, né, que a gente viu no slide anterior, é possível simplificar essa equação utilizando o primeiro termo dessa equação de P e J,
E no caso do Q, a gente pode utilizar aqui os nossos primeiros dois termos. Tá? Então, jogando agora essas duas variáveis aqui na nossa equação, né, a gente tem uma equação de impedância própria e mútua bem mais simplificada. Então, só recapitulando aqui o que foi que a gente fez até então. De início, né, lá no início da aula, a gente tinha um problema em que a gente consegue determinar qual é o valor da resistência dos cabos, só que o valor da reatância desses cabos varia de acordo com o nível de corrente que está percorrendo esses cabos. Tá? Então, não é a grandeza que você chega e mede com um determinado equipamento apenas e sai. Né? Cada variação de corrente que a gente tem, eu vou ter mais ou menos fluxo sendo gerado nesses cabos, consequentemente, eu vou ter uma variação na reatância desse elemento. Tá? Então, é por isso que existe uma influência a depender do comprimento das linhas que a gente está trabalhando. Né? Uma linha curta ela vai ter um comportamento, uma linha longa ela vai ter outro comportamento. Tá? Então, a gente tem que sempre lembrar dessa parte mais física, dessa análise que a gente deve levar em consideração quando a gente está trabalhando com as linhas de distribuição e também nas linhas de transmissão de energia elétrica. Visto tudo isso, né, agora a gente pode começar a montar nossas matrizes de impedância de fase das nossas linhas aéreas. Então, imagine aqui que nós temos um sistema a 4 condutores, com 3 fases e um neutro. Tá? Então, aqui as nossas relações aqui entre as tensões de fase de cada uma dessas linhas. Né? Então, nós teríamos aqui VAG' seria igual à impedância de cada uma das fases multiplicada por suas respectivas correntes. Tá? Então, na forma particionada, a gente pode resumir o nosso sistema a esse conjunto aqui de submatrizes, ok? Que a gente vai já trabalhar com ele. Na primeira consideração que a gente vai fazer em relação a essas matrizes, é levar em consideração que neste caso aqui, o neutro ele é aterrado. Então, se o neutro ele é aterrado, nossos terminais VNG e VNG', eles são iguais a zero. A gente tem um nível nulo de tensão nesses terminais. Tá? Então, nesse caso aqui, as nossas matrizes elas ficarão da seguinte forma. Como o nosso VNG é igual a zero e o nosso VNG' também é igual a zero, a gente vai ter aqui a nossa matriz ZNJ, multiplicando as correntes, né, da nossa submatriz IABC, mais ZNN, que seria a impedância da própria linha, multiplicando aqui a sua corrente. Então, de cara, a gente já pode ver que isso nos possibilita calcular a nossa corrente que vai circular pelo neutro. Então, essa corrente aqui, IN, ela pode ser substituída nessa equação aqui acima, tá? E a partir daí a gente pode definir agora as tensões em termos de VABC, né? Que seriam as tensões de cada uma das fases que nós estamos trabalhando. Já substituído o IN na nossa equação, a gente pode reorganizar as nossas equações em termos de VABC, cujo as nossas impedâncias agora poderão ser representadas aqui multiplicando somente a corrente ABC, né? Tendo em vista aqui que nesse slide, ó, nosso IN ele é menos ZNN a menos 1 multiplicado por ZNJ vezes IABC, tá? Então, esse TN representa, na verdade, o produto dessas duas matrizes. Então, quando a gente passa aqui para o nosso slide, né, a gente volta o TN para a sua representação em termos dessas impedâncias, ok? Então, esse conjunto de operações entre essas impedâncias, ele pode ser chamado de ZABC, em que esse ZABC vai ser representado pela nossa matriz de impedância de fase, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, ZAA, que é a impedância própria do condutor da fase A, ZBB, que é a impedância própria do condutor da fase B, e o ZCC, que seria a impedância própria do condutor em relação à fase C, bem como as impedâncias mútuas que a gente vai ter entre cada uma das fases que a gente vai estar trabalhando. Então, para finalizar nossa aula, nós podemos resumir tudo que nós vimos até então a um sistema a 3 condutores, representada por sua matriz de impedâncias de fase, em que as tensões de um determinado nó N é igual à tensão do terminal M, mais a queda de tensão que a gente vai ter
né, em relação às impedâncias de cada um dos condutores das três fases. Tá? Então, representados aqui pelas suas impedâncias próprias, né, dada aqui pelos elementos da diagonal principal, e os elementos fora da diagonal principal, né, representando aqui as impedâncias mútuas de cada fase. Okay? E aqui abaixo tem a nossa equação na sua forma condensada, né, que posteriormente vai ser útil para a gente calcular, por exemplo, a conversão da nossa componente de sequência ABC para 0, 1, 2, né, que seria as componentes de sequência 0, positiva e negativa. Mas isso aí é conteúdo que a gente vai ver na parte 2 desta aula, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Que seguem as referências que a gente está utilizando nessas aulas atualmente. Qualquer dúvida, vocês enviam um e-mail para mim. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.